Ao passar pela garçonete, o milionário ficou paralisado ao ouvi-la cantar uma canção em chinês. Era a mesma que sua filha cantava antes de desaparecer há 20 anos. A chuva fina de maio tamborilava nas janelas do Hotel Bourbon, criando aquele tipo de melodia melancólica que sempre fazia Tiago Almeida se perder em pensamentos que preferia manter enterrados. Aos 55 anos, o magnata hoteleiro tinha aprendido a transformar dor em ambição, mas algumas feridas nunca cicatrizavam completamente. Especialmente aquelas que sangram em silêncio há 2 décadas. Tiago ajustou a gravata italiana enquanto observava o movimento da rua 15 de novembro lá embaixo. Curitiba havia mudado muito desde 2005. A cidade crescera, se modernizara. Mas para ele, uma parte do tempo havia congelado naquele março fatídico quando sua vida desmoronou como um castelo de cartas. Senhor Almeida, a voz da secretária o trouxe de volta ao presente. O carro está esperando. O senhor tem a reunião em Joinville às 7. Tiago assentiu, pegando o paletó, mais uma inspeção de rotina, mais um dia tentando manter o império que construíra tijolo por tijolo, hotel por hotel, como se cada novo empreendimento pudesse preencher o vazio que nada conseguia fechar. No caminho para Joinville, deixou a mente vagar. Lembrou-se de Sayuri, sua ex-esposa, com aqueles olhos amendoados que brilhavam quando tocava piano. Ela chegara ao Brasil em 1998, trazendo na bagagem não apenas sonhos de intercâmbio cultural, mas uma sensibilidade musical que encantara qualquer um que a conhecesse. Era especialista em música tradicional asiática e tinha uma forma única de misturar melodias orientais com ritmos brasileiros. Laura nascera em 2000 e desde pequena demonstrara o mesmo talento da mãe. Aos 5 anos, já cantava em mandarim, japonês e coreano com uma facilidade que deixava visitas boquiabertas. Sayuri dizia que a filha era um pequeno rouxinol multicultural. E Tiago se derretia toda vez que chegava em casa e ouvia as duas cantando juntas, até que tudo acabou naquela manhã de março. O sequestro aconteceu em plena luz do dia. Na saída da escola particular mais cara de Curitiba, Laura simplesmente desapareceu entre o portão e o carro que deveria buscá-la. Os sequestradores nunca fizeram contato, não pediram resgate, não deixaram pistas. A menina simplesmente evaporou, como se nunca tivesse existido. Sayuri nunca se perdoou por não ter ido buscar a filha naquele dia. Teve uma reunião de última hora na escola de música e pediu para a babá fazer o trajeto. O colapso nervoso veio 2 meses depois, em 2007. Voltou para o Japão prometendo que retornaria quando estivesse curada. Tiago ainda guardava as cartas que ela mandava no início, cada uma mais distante que a anterior, até que pararam de chegar. Ele mergulhou nos negócios com a fúria de quem tem uma dor para anestesiar. Em 5 anos, transformou 3 pequenos hotéis em uma cadeia que se espalhava do Paraná até a Bahia. O dinheiro veio, o sucesso também, mas as noites continuavam vazias e o silêncio da casa grande em Curitiba ecoava com risadas fantasmas de uma menina que teria 25 anos hoje. A reunião em Joinville foi como todas as outras. Números, projeções, expansões. Tiago funcionava no piloto automático, tomando decisões que movimentavam milhões enquanto uma parte de si permanecia presa em 2005, quando terminou. Já passava das 9 da noite. Senhor, quer que eu ligue para o hotel reservar o jantar? Perguntou Marcos, seu motorista e homem de confiança há mais de 10 anos. Não, vamos comer na cidade mesmo. Escolhe um lugar legal, algo diferente. Marcos rodou pelas ruas do centro histórico até parar em frente a um restaurante pequeno e acolhedor. Flor de Jasmim, dizia a placa de madeira trabalhada. Cozinha contemporânea com toques orientais. O ambiente interno era simples, mas aconchegante. Mesas de madeira rústica, luminárias que criavam uma luz dourada e suave, e um perfume sutil de especiarias que lembrava remotamente a cozinha que Sayuri fazia nos domingos. Tiago escolheu uma mesa no canto, de onde podia observar o movimento sem ser incomodado. A garçonete que veio atendê-lo tinha algo diferente. Não apenas na aparência. Cabelos lisos e escuros que emolduravam um rosto delicado. Olhos expressivos que pareciam guardar histórias não contadas. Mas na forma como se movia, com uma graça natural que não se aprende, que se nasce com ela. Boa noite, bem-vindo ao Flor de Jasmim. Eu sou a Rafaela.
Vou cuidar da sua mesa hoje. A voz dela tinha um timbre diferente, uma musicalidade sutil que fez Tiago prestar atenção. Pediu um prato qualquer, sem nem olhar direito o cardápio, mais interessado em observar o jeito dela anotar o pedido, a concentração nos olhos escuros, enquanto esperava a comida. Tiago notou que o restaurante tinha um clima especial. Outros clientes conversavam em voz baixa, criando um murmúrio aconchegante. Rafaela circulava entre as mesas com eficiência, mas sem pressa, sempre com um sorriso genuíno para cada cliente. Foi quando ela voltou para limpar uma mesa próxima que aconteceu. Distraída, achando que ninguém prestava atenção, Rafaela começou a cantarolar baixinho enquanto arrumava os pratos. A melodia era suave, melancólica, e à medida que ela se sentia mais à vontade, as palavras em mandarim começaram a fluir com uma naturalidade impressionante. Moli hua, Manyuan, Xiangmeiru hua. O garfo de Tiago congelou no ar. O mundo ao redor pareceu desacelerar, como se alguém tivesse baixado o volume de tudo, exceto daquela voz que cantava Moli hua, a canção do Jasmim que Sayuri cantava para Laura todas as noites antes de dormir. Não apenas a música, mas exatamente da mesma forma, com os mesmos ornamentos melódicos. A mesma entonação que sua filha de 5 anos costumava reproduzir com perfeição impressionante. As mãos dele começaram a tremer. 20 anos de cicatrizes mal curadas se abriram de uma só vez. Era impossível. Tinha que ser coincidência. Mas a forma como ela cantava, os pequenos trejeitos na voz, a naturalidade com que as palavras em mandarim fluíam. Rafaela terminou de limpar a mesa e se afastou, ainda cantarolando, sem perceber que havia acabado de virar o mundo de um homem do avesso. Tiago chamou Marcos com urgência, pagou a conta sem nem ter tocado na comida e saiu do restaurante com o coração disparado. No carro, ficou em silêncio absoluto durante todo o trajeto de volta a Curitiba, com a melodia ecoando em sua mente como um fantasma que voltara para assombrá-lo ou para salvá-lo. Rafaela terminou de limpar as últimas mesas do Flor de Jasmim, já passava das 11 da noite. O restaurante estava vazio, exceto pelo barulho distante da cozinha sendo organizada para o dia seguinte. Ela sempre gostava desse momento de silêncio. Quando podia finalmente respirar depois de mais um dia corrido, guardou o avental no armário dos funcionários e checou a pequena mochila que carregava para todo lugar, dentro dela. Sempre as mesmas coisas. Uma carteira surrada, alguns documentos amarelados, uma foto desbotada do orfanato e a pulseira de jade que nunca tirava do pulso. Era tudo que tinha do passado, tudo que restara de uma vida anterior, que existia apenas em fragmentos nebulosos de memória, caminhando pelas ruas de Curitiba em direção ao pequeno apartamento que dividia com 2 colegas. Rafaela deixou a mente vagar. Fazia isso sempre que estava sozinha. Tentava juntar as peças quebradas de suas lembranças mais antigas, como se fosse um quebra-cabeças impossível de montar. As memórias começavam aos 6 anos, naquele dia em março de 2006, quando acordou no hospital de Blumenau. Antes disso, apenas sombras e ecos, vozes distantes falando em idiomas que ela não sabia identificar, o cheiro de flores, mãos delicadas tocando piano e sempre aquelas canções orientais que brotavam de sua mente como se fossem parte de seu DNA. Regina, a assistente social que a acolheu, costumava dizer que ela foi encontrada vagando pelo centro histórico de Blumenau. Claramente traumatizada e em estado de choque, falava português com um sotaque estranho e ocasionalmente murmurava palavras em outros idiomas. As autoridades tentaram identificá-la por semanas, mas nenhuma família reclamou uma criança desaparecida que correspondesse à descrição. Você apareceu como um anjo perdido, Regina sempre dizia, mas um anjo que sabia cantar em línguas que nem os professores de idiomas da cidade conheciam direito. O orfanato Lar São José se tornou sua casa pelos próximos 12 anos. Era um lugar decente, com funcionários dedicados que faziam o possível para dar carinho e estrutura às crianças abandonadas. Mas Rafaela sempre se sentiu diferente dos outros, não apenas pela amnésia ou pelos idiomas misteriosos que às vezes escapavam de sua boca, mas por uma sensação constante de que estava no lugar errado, como se parte dela pertencesse a outro mundo. A música era seu refúgio. Descobriu o talento quase por acaso.
quando aos 8 anos ouviu uma música japonesa na televisão e começou a cantarolar junto, reproduzindo perfeitamente a melodia e até algumas palavras. Irmã Catarina, que cuidava das atividades culturais do orfanato, ficou tão impressionada que conseguiu um velho piano para Rafaela praticar. É como se essas canções já estivessem dentro de você. Irmã Catarina costumava dizer, balançando a cabeça com admiração: você não aprende elas, você apenas se lembra. E era exatamente assim que Rafaela sentia. Não era aprendizado, era recordação, como se cada melodia oriental fosse um eco de algo profundamente enterrado em sua memória. Molihua era sua favorita. Saía de sua boca com uma naturalidade que nem ela conseguia explicar. Sempre que cantava essa música, sentia uma melancolia doce, como se estivesse conversando com alguém muito querido que não via há muito tempo. Aos 18 anos, deixou o orfanato com um diploma de ensino médio, algumas roupas e uma determinação férrea de encontrar seu lugar no mundo. Regina havia conseguido seus documentos oficiais. Rafaela Santos, nascida em 15 de março de 2000, em Blumenau, uma identidade criada do nada para uma menina que havia aparecido do nada. Os anos seguintes foram uma jornada pela incerteza. Trabalhou como garçonete em Florianópolis, cantora de bares em Balneário Camboriú, recepcionista em Joinville, sempre se mudando, sempre procurando algo que não sabia definir. Alguns namorados passaram por sua vida, mas nunca conseguia se entregar completamente, como se guardar algo para alguém que ainda não havia reencontrado. A pulseira de jade era seu amuleto da sorte. Os caracteres chineses gravados nela eram um mistério que nenhum especialista que consultou conseguiu decifrar completamente. Alguns diziam que significava pequena flor, outros, canção do coração. Rafaela gostava de todas as interpretações e inventava outras próprias. Era sua única ligação tangível com a vida anterior, e por isso nunca a tirava do pulso. Chegou a Curitiba há 2 anos, atraída pelas oportunidades de uma cidade grande e pela sensação inexplicável de que estava voltando para casa. O emprego no Flor de Jasmim apareceu por acaso, mas desde o primeiro dia se sentiu confortável ali. O dono, seu Antônio, era um português gentil que valorizava funcionários dedicados, e o ambiente do restaurante tinha algo que a fazia sentir-se em paz. Naquela noite, subindo as escadas do prédio onde morava, Rafaela não conseguia parar de pensar no cliente que havia saído correndo do restaurante. Era um homem elegante, provavelmente empresário, mas havia algo em seus olhos que a intrigava, uma tristeza profunda, como se carregasse um peso invisível nos ombros. Ela havia percebido quando ele parou de comer enquanto ela cantarolava. Pensou ter feito algo errado, talvez incomodado com sua distração, mas a expressão no rosto dele não era de irritação. Era algo muito mais complexo, surpresa, talvez, ou reconhecimento. Deitada na cama, Rafaela tocou a pulseira de jade distraidamente, um hábito que tinha desde criança. As colegas já dormiam, e o apartamento estava silencioso. Fechou os olhos e deixou Molihua fluir em sua mente, como sempre fazia antes de adormecer. A melodia trouxe, como sempre, fragmentos de imagens, mãos delicadas sobre teclas de piano, uma voz feminina cantando junto, o cheiro de flores de jasmim e algo novo dessa vez. Uma sensação de que alguém muito importante estava ouvindo sua canção, alguém que reconhecia cada nota, cada inflexão de sua voz. Era uma sensação estranha, quase como se depois de anos cantando para as sombras do passado, finalmente alguém tivesse ouvido e entendido a mensagem que ela enviava todas as noites através daquela antiga canção chinesa. Adormeceu sorrindo, sem saber que a 100 quilômetros dali, um homem de cabelos grisalhos passava a noite em claro, com a mesma melodia ecoando obsessivamente em sua mente e uma esperança perigosa começando a crescer em seu coração, já tantas vezes despedaçado. Tiago não conseguiu pregar o olho durante toda a noite. Ficou na varanda de sua cobertura em Curitiba, olhando as luzes da cidade se apagarem uma por uma, até que apenas o brilho dos postes permanecesse cortando a escuridão. A melodia de Molihua ecoava em sua mente como um disco arranhado, sempre voltando ao mesmo ponto, sempre trazendo de volta a voz de Rafaela misturada com as lembranças de Laura. Às 6 da manhã, pegou o telefone
e discou um número que conhecia de cor. Antônio, sou eu, Tiago. Preciso te ver hoje. Antônio Pereira era um homem de 60 anos que havia dedicado a vida inteira a resolver mistérios. Ex-delegado aposentado. Agora trabalhava como investigador particular, especializado em casos delicados que exigiam discrição absoluta. Foi ele quem conduziu a investigação do sequestro de Laura em 2005. E mesmo depois de todos esses anos, nunca havia parado completamente de procurar pistas. Encontraram-se no escritório de Antônio, um lugar modesto no centro de Curitiba, onde dezenas de pastas amareladas guardavam histórias de famílias destroçadas e mistérios sem solução. A pasta de Laura Almeida ainda ocupava uma gaveta especial. Antônio, preciso que você investigue uma pessoa para mim. Tiago foi direto ao ponto. Uma garçonete chamada Rafaela. Trabalha no restaurante Flor de Jasmim, em Joinville. O investigador levantou uma sobrancelha. Tiago, você sabe que eu não investigo pessoas inocentes para... Ela cantava Moli Ruá ontem à noite, exatamente como Sayuri ensinava para Laura. Antônio ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Conhecia Tiago há tempo suficiente para saber que ele não era dado a fantasias ou esperanças vazias. Se estava ali, é porque havia algo realmente perturbador no que presenciara. Tiago, você tem certeza de que... Tenho certeza do que ouvi, e tenho certeza de que preciso saber quem é essa menina. Antônio suspirou, abrindo uma nova pasta. Certo, me dá todos os detalhes que você lembrar. Nos 3 dias seguintes, Antônio trabalhou com a eficiência silenciosa de quem já havia desenterrado muitos segredos. Começou pelo básico: documentos oficiais, histórico de empregos, referências. Rafaela Santos, 25 anos, nascida em Blumenau segundo a certidão de nascimento, mas foi quando ele aprofundou a investigação que as primeiras discrepâncias apareceram. A certidão de nascimento havia sido emitida em 2007. 2 anos depois da suposta data de nascimento, isso geralmente acontecia com crianças encontradas sem documentação. Quando o Estado precisava criar uma identidade oficial, Antônio sentiu o primeiro frio na espinha, cavou mais fundo. Registros hospitalares de Blumenau de março de 2006 mostravam a entrada de uma menina não identificada. Aproximadamente 5 ou 6 anos, encontrada em estado de choque e com amnésia parcial, a descrição física batia perfeitamente com Rafaela. Mas foi quando Antônio conseguiu acesso aos arquivos da assistência social que a situação ficou realmente perturbadora. A data em que Rafaela foi encontrada. 15 de março de 2006, exatamente um ano após o desaparecimento de Laura, a idade estimada na época, 5 a 6 anos, o que significaria nascimento entre 1999 e 2001. Laura havia nascido em março de 2000. Antônio precisou sentar e respirar fundo. Em 30 anos de carreira, havia aprendido a não se deixar levar por coincidências. Mas aquilo estava além de qualquer coincidência razoável. Decidiu investigar pessoalmente, viajou para Blumenau e conversou com Regina, a assistente social que havia acolhido Rafaela. A mulher, agora aposentada, lembrava perfeitamente da menina. Foi um caso muito estranho, Regina contou, servindo café na sala de sua casa simples. Ela falava português, mas com um sotaque diferente, e constantemente murmurava palavras em línguas orientais, japonês, mandarim, coisas que uma criança de rua não deveria saber. E ela nunca recuperou a memória. Parcialmente, lembrava de fragmentos, especialmente música. Era impressionante como ela sabia canções asiáticas complexas. Sempre dizia que apenas sabia, sem conseguir explicar como. Regina trouxe uma pasta velha com fotos do orfanato. Olhe aqui, apontou para uma foto de Rafaela aos 8 anos. Vê essa marca no pulso dela. Antônio ajustou os óculos. No pulso esquerdo da menina, havia uma pequena marca escura em formato de coração. O sangue de Antônio congelou. Ele conhecia aquela marca. Havia fotografado pessoalmente durante a investigação do sequestro. Laura tinha uma marca de nascença exatamente igual no mesmo lugar. Um detalhe íntimo que apenas a família conhecia. Voltou para Curitiba com o coração acelerado e se encontrou com Tiago no mesmo dia. Quando mostrou as fotos e relatou suas descobertas, Tiago ficou pálido. A marca de nascença, murmurou, tocando a foto com mãos trêmulas.
Só eu e Sayuri sabíamos disso. Nunca contamos para ninguém porque ela ficava escondida pela pulseira que Laura sempre usava. Tiago, as coincidências são muitas para serem ignoradas, mas precisamos ser cautelosos. Se essa menina realmente é Laura, ela construiu uma vida nova. Não podemos simplesmente aparecer e explodir tudo. Tiago assentiu, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que Antônio não via há anos. Como eu me aproximo dela sem levantar suspeitas. Você precisa de uma desculpa natural. Algo que justifique seu interesse sem parecer invasivo. Foi então que Tiago teve a ideia. Ela cantava profissionalmente no restaurante, e eu tenho uma cadeia de hotéis que sempre está procurando entretenimento de qualidade. Posso me apresentar como empresário interessado em seu talento. Antônio considerou a proposta. É arriscado, mas pode funcionar. Você oferece aulas de canto, talvez algumas apresentações nos seus hotéis. Isso daria acesso regular a ela sem parecer estranho, e me permitiria observá-la, conhecê-la melhor, talvez até conseguir uma amostra para teste de DNA. Exatamente, mas Tiago... Antônio colocou a mão no ombro do amigo. Você precisa estar preparado para qualquer resultado. Existe a possibilidade de não ser ela, e existe a possibilidade de ser. Tiago respondeu, guardando a foto no bolso. E se for, eu não posso deixar passar, não de novo. 2 dias depois, Tiago voltou ao restaurante Flor de Jasmim. Dessa vez, estava preparado. Havia ensaiado a abordagem, criado uma história convincente sobre sua busca por talentos musicais para os hotéis. Chegou durante o movimento do almoço, quando Rafaela estaria mais ocupada e menos propensa a suspeitar de qualquer coisa. Quando ela veio atender sua mesa, Tiago notou detalhes que havia perdido na primeira vez. O jeito como ela prendia o cabelo atrás da orelha quando estava concentrada, exatamente como Laura fazia quando pequena, a forma como sorria com os olhos, antes de sorrir com a boca, e principalmente, a pulseira que cobria o pulso esquerdo, no exato local onde deveria estar a marca de nascença. Desculpe a curiosidade, disse depois que ela anotou o pedido, mas ouvi você cantando outro dia. Você tem uma voz impressionante. Já pensou em cantar profissionalmente? Rafaela pareceu surpresa, mas também lisonjeada. Obrigada. Eu canto desde criança, mas nunca pensei em fazer disso uma carreira. Meu nome é Tiago Almeida. Sou dono de uma cadeia de hotéis e sempre estou procurando artistas talentosos para nossos eventos. Você não gostaria de conversar sobre algumas oportunidades? Pela primeira vez em 20 anos, Tiago viu esperança refletida nos olhos de alguém que poderia ser sua filha. Rafaela olhou para o cartão de visita elegante que Tiago havia deixado sobre a mesa. Tiago Almeida, Grupo Hoteleiro Almeida. O nome soava familiar, mas ela não conseguia situar de onde. Talvez tivesse visto em alguma reportagem ou outdoor pela cidade. A proposta era tentadora. Aulas de canto particulares em troca de apresentações ocasionais nos hotéis da rede. O pagamento oferecido equivalia a 3 meses do que ganhava no restaurante. Para alguém que vivia contando centavos, era uma oportunidade impossível de recusar. Ainda assim, algo a fazia hesitar. Talvez fosse o jeito como Tiago a olhava. Não com a típica malícia que estava acostumada a ver nos olhos de homens mais velhos, mas com uma intensidade diferente, como se estivesse procurando algo específico em seu rosto. Você tem certeza de que eu sou boa o suficiente para isso? Perguntou, ainda incerta. Tenho certeza absoluta. Tiago respondeu sem hesitar. Sua voz tem algo especial, uma qualidade que não se ensina, que vem de dentro. No final, a necessidade financeira falou mais alto que a desconfiança. Rafaela aceitou, e marcaram o primeiro encontro para o sábado seguinte, na mansão de Tiago, na região do Batel. Quando chegou ao endereço, Rafaela quase voltou atrás. A casa era imponente, cercada por jardins cuidadosamente planejados e um portão automático que gritava riqueza. Ela nunca havia pisado num lugar assim, e se sentia completamente fora de lugar com sua roupa simples e a bolsa surrada. Tiago a recebeu pessoalmente, vestindo roupas casuais que tentavam disfarçar a formalidade natural de seus gestos. Seja bem-vinda, Rafaela. Entre, por favor. O interior da casa era elegante, mas acolhedor. Móveis de qualidade, obras de arte nas paredes, mas nada ostensivo ou frio.
O que mais chamou a atenção de Rafaela foi o piano de cauda na sala principal, um instrumento magnífico que dominava o ambiente. "Você toca?", perguntou, se aproximando das teclas com reverência. "Tocava", Tiago respondeu, e ela percebeu uma sombra de tristeza em sua voz. "Faz muito tempo que ninguém usa este piano." Rafaela passou os dedos levemente sobre as teclas, produzindo um acorde suave. "É uma pena, ele tem um som lindo." Por um momento, Tiago ficou hipnotizado observando-a interagir com o instrumento. Havia algo na postura dela, na forma como tocava as teclas, que o fazia lembrar vividamente de Sayuri ensinando Laura a tocar. "Que tal começarmos com algo que você já conhece?", sugeriu, afastando as memórias. "Talvez aquela música que você estava cantando no restaurante." Rafaela sorriu e começou a cantar Moli Hua, enquanto tocava uma melodia simples no piano. Tiago teve que se segurar para não tremer visivelmente. Não era apenas a música, era tudo. A postura, a expressão facial, até mesmo pequenos trejeitos que Laura fazia quando cantava. Durante a primeira aula, Tiago observou cada detalhe, como Rafaela fechava os olhos quando chegava nas partes mais emocionais da música, como ela prendia o lábio inferior entre os dentes quando estava concentrada, como sua mão direita se movia no ar, marcando inconscientemente o ritmo. Todos esses gestos eram familiares demais para serem coincidência. "Onde você aprendeu essa música?", perguntou casualmente. "Não sei bem, sempre soube cantar ela. É estranho, mas é como se fosse parte de mim desde sempre." A cada encontro, a conexão entre eles se aprofundava. Rafaela, que normalmente era desconfiada e guardava distância emocional, se sentia inexplicavelmente à vontade na presença de Tiago. Havia algo paternal em seu jeito de cuidar dela, de se preocupar se ela estava comendo bem, se precisava de alguma coisa. Tiago, por sua vez, redescobria sensações que havia enterrado há 20 anos. A alegria de ver alguém jovem descobrir seu próprio talento, o orgulho de contribuir para o crescimento de outra pessoa. A paternidade que julgava perdida para sempre ressurgia naturalmente. Durante a terceira aula, Rafaela estava explorando o piano quando começou a tocar uma melodia que Tiago reconheceu imediatamente. Era uma canção de ninar japonesa que Sayuri cantava para Laura. "Como você conhece essa música?", perguntou, tentando manter a voz controlada. Rafaela parou abruptamente, parecendo confusa. "Eu não sei. Às vezes essas melodias simplesmente aparecem na minha cabeça. É como se eu as conhecesse de algum lugar que não consigo lembrar. Você tem muitas memórias assim, de antes dos 6 anos. Fragmentos, imagens soltas, cheiros, sons, nada muito claro. Os médicos disseram que é normal em casos de trauma infantil." Tiago assentiu, mas internamente suas suspeitas se consolidavam. Cada revelação era mais uma peça do quebra-cabeça se encaixando no lugar. Foi durante a 4ª aula que ele conseguiu o que precisava para o teste de DNA. Rafaela estava bebendo água quando deixou cair um pouco na blusa. Tiago rapidamente ofereceu um lenço de papel, que ela usou para se secar. Depois, discretamente, ele guardou o lenço usado, mas não era apenas evidência científica que ele estava coletando. Era algo muito mais profundo e inexplicável. A forma como Rafaela se movia pela casa, como se conhecesse cada canto, como ela sempre escolhia sentar numa poltrona específica da sala, a mesma que Laura costumava usar quando era pequena. "Você tem uma casa linda", ela comentou durante um intervalo. "Me sinto estranhamente em casa aqui. É bobagem, né?" "Não é bobagem", Tiago respondeu suavemente. "Às vezes certas pessoas, certos lugares, simplesmente fazem sentido para a gente." Rafaela sorriu, e por um momento, Tiago viu Laura aos 5 anos correndo pela mesma sala. Rindo enquanto Sayuri tentava alcançá-la, numa tarde de quinta-feira, enquanto praticavam uma nova música, Rafaela parou no meio da canção. "Posso te fazer uma pergunta pessoal?" "Claro, você tem filhos?" A pergunta atingiu Tiago como um soco no estômago. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. "Tive uma filha. Perdi ela há muitos anos." "Sinto muito", Rafaela disse genuinamente. Ela era musical também. Cantava desde muito pequena. Tinha uma voz linda como a sua.
Rafaela tocou levemente o braço dele, um gesto espontâneo de conforto. Tenho certeza de que, onde quer que ela esteja, ainda está cantando. Naquela noite, Tiago ligou para Antônio. Preciso dos resultados do DNA o mais rápido possível. Já mandei para o laboratório, deve ter resposta em 2 dias. Antônio, cada dia que passa eu tenho mais certeza. Não é só aparência física ou coincidências. É algo mais profundo. A forma como ela se comporta, como interage com as coisas da casa, é como se ela estivesse voltando para casa. E se realmente for ela, Tiago, o que você vai fazer? Vou ter que contar a verdade para ela e para Sayuri. E se ela não quiser acreditar, 20 anos é muito tempo. Ela construiu uma identidade própria. Tiago olhou pela janela de seu escritório, pensando na jovem que estava lentamente preenchendo um vazio que havia crescido dentro dele por 2 décadas. Então vou respeitar a escolha dela, mas pelo menos ela vai saber que nunca foi esquecida, que sempre foi amada. O telefone tocou às 8 da manhã de uma terça-feira cinzenta. Tiago estava tomando café quando viu o nome de Antônio na tela. E seu coração disparou antes mesmo de atender. Tiago, preciso te ver agora. A voz do investigador tinha uma urgência que fez Tiago derrubar a xícara. O resultado chegou. Chegou, e tem muito mais coisa que você precisa saber. 1 hora depois, eles estavam no escritório de Antônio. O investigador colocou um envelope lacrado sobre a mesa e ficou observando Tiago com uma expressão grave. Antes de abrir isso, quero que você se prepare para qualquer resultado. Tiago pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro, uma única folha com números, percentuais e uma conclusão que mudaria sua vida para sempre. 99% de compatibilidade paternal confirmada. Rafaela era Laura. Tiago caiu na cadeira. O papel escorregando de suas mãos. 20 anos de dor, culpa e esperança se misturaram numa emoção avassaladora que o fez chorar, como não chorava desde 2005. Minha menina, murmurou entre lágrimas. Minha filha está viva. Antônio deixou que o amigo processasse a descoberta antes de continuar. Mas, Tiago, isso é só o começo. Enquanto esperávamos o resultado, continuei investigando o sequestro e descobri coisas que vão te chocar. Tiago levantou os olhos, ainda tentando aceitar a realidade. Que tipo de coisas? Lembra que sempre nos intrigou como os sequestradores souberam exatamente a rotina da Laura? Horário da escola, quem buscava, onde ficavam as lacunas de segurança. Claro, sempre suspeitamos de informação interna. Antônio abriu uma pasta grossa repleta de documentos. Pois é, e eu encontrei a fonte. Ele colocou uma série de documentos sobre a mesa, folhas de pagamento antigas, registros de funcionários e uma foto que fez o sangue de Tiago congelar. Cristina trabalhava como coordenadora pedagógica na escola de Laura em 2005. O quê? Tiago pegou a foto, incrédulo. Era sua irmã mais nova, 20 anos mais jovem, sorrindo numa foto oficial da escola Colégio São Bento. Ela nunca te contou, conseguiu um emprego 2 meses antes do sequestro, usando seu nome de casada, Cristina Soares. Por isso nunca fizemos a conexão. As peças começaram a se encaixar na mente de Tiago como um quebra-cabeças macabro. Ela sempre odiou meu casamento com Sayuri. Dizia que eu estava manchando a tradição da família. Exato, e fica pior. Antônio mostrou uma série de documentos bancários. Transferências suspeitas de uma conta em nome de Walter Soares, marido da Cristina, para pessoas ligadas ao crime organizado do Paraná. 3 pagamentos de R$20 mil cada, feitos 1 semana antes do sequestro. Tiago se levantou bruscamente, caminhando até a janela. Minha própria irmã, ela vendeu minha filha. Não foi bem assim. Consegui localizar um ex-membro da rede que aceitou colaborar com a justiça. Segundo ele, Cristina contratou o grupo apenas para um sequestro simples. A ideia era pegar Laura por algumas horas, deixar você desesperado, forçar problemas no casamento. Mas algo deu errado. Muito errado. Os criminosos viram uma oportunidade maior. Uma criança asiática e bem cuidada valia muito dinheiro no mercado de tráfico humano internacional.
Eles decidiram cortar Cristina fora do esquema e vender Laura para uma rede que operava entre América do Sul e Ásia. A náusea tomou conta de Tiago, sua irmã. Movida por preconceito racial e inveja, havia entregado sua filha inocente a criminosos que a trataram como mercadoria. E Laura ficou onde durante todo esse tempo? Numa casa abandonada na Serra do Mar, mantida em cativeiro com outras crianças. Segundo o depoimento, ela passou 3 meses aterrorizados até conseguir escapar durante uma operação policial. Antônio mostrou reportagens de jornais de junho de 2005. Lembra desta operação? Rede de tráfico humano desmantelada na Serra. 3 criminosos mortos, 2 presos. O que não saímos nos jornais é que uma criança conseguiu fugir durante o tiroteio e chegou até Blumenau a pé, pelos matos. Caminhada de quase 50 quilômetros que durou dias. Foi encontrada por um comerciante que viajava pela região e a levou para as autoridades. Tiago voltou a se sentar, processando o horror que sua filha havia vivido. O trauma causou a amnésia. Sim, o cérebro dela bloqueou as memórias como mecanismo de defesa, mas manteve as que a conectavam ao amor, as canções que Sayuri ensinava, a música que era seu refúgio. E Cristina, ela sabia que Laura havia escapado. Não, para ela, sua filha havia simplesmente desaparecido junto com os criminosos durante todos esses anos. Ela carregou a culpa achando que Laura estava morta. Antônio tirou mais documentos da pasta. Mas aqui está a parte mais perturbadora. Consegui gravar uma conversa telefônica entre Cristina e Walter de ontem à noite. Ele ligou um pequeno gravador. A voz de Cristina ecoou pelo escritório, carregada de pânico. Walter, o Tiago está muito estranho. Contratou uma cantora e está passando tempo demais com ela. E se ele descobrir? E se ela for? Cristina, você está paranoica. A menina morreu há 20 anos. Mas e se não morreu? E se ela for a Laura, Walter? Eu vou para a cadeia. Ninguém vai descobrir nada depois de tanto tempo. Se acalma. Tiago desligou o gravador com violência. Ela sabe. Cristina desconfia que Rafaela é Laura. E se está disposta a tomar medidas para proteger o segredo dela? Tiago, sua irmã é perigosa. Ela destruiu sua família uma vez. Pode tentar fazer de novo. Eu vou confrontá-la. Não. Antônio segurou o braço do amigo. Se você confrontar Cristina agora, ela vai saber que descobrimos tudo. Pode fugir ou, pior ainda, tentar fazer alguma coisa contra Rafaela. Então, o que você sugere? Precisamos de mais evidências. Gravações, documentos, provas irrefutáveis. E precisamos proteger Rafaela sem que ela saiba do perigo. Tiago passou as mãos pelos cabelos, sentindo o peso de 2 décadas de mentiras familiares. Como eu conto isso para ela? Como explico que a própria tia foi responsável pelo sequestro? Primeiro, vamos garantir que Cristina não pode mais fazer mal a ninguém. Depois, devagar, você conta a verdade para Rafaela. E Sayuri, ela precisa saber que Laura está viva. Uma coisa de cada vez, Tiago. Se você contactar Sayuri agora, Cristina pode suspeitar. Vamos com calma. Naquela noite, Tiago não conseguiu dormir. Ficou olhando fotos antigas de Laura, comparando com as imagens que guardava na memória de Rafaela cantando em sua sala. Eram a mesma pessoa, mas separadas por 20 anos de trauma e sobrevivência, sua filha havia crescido sem ele, sem Sayuri, sem qualquer lembrança do amor que recebera nos primeiros 5 anos de vida, sobrevivera a horrores inimagináveis e se tornara uma jovem forte e talentosa, mas sozinha no mundo. E tudo isso por causa da inveja e do preconceito de sua própria irmã. O telefone tocou às 2 da manhã. Era Cristina. Tiago, desculpa ligar tão tarde, mas preciso conversar com você. Agora sobre o quê? Sobre essa cantora que você anda contratando. As pessoas estão comentando. Não acha estranho você gastar tanto tempo com uma garçonete desconhecida? Tiago sentiu a raiva crescer, mas se controlou. Não vejo nada de estranho em investir em talento. É só isso mesmo, porque você sabe, depois do que aconteceu com Laura, a audácia da irmã em mencionar Laura o deixou sem palavras. Ela estava testando se ele sabia de alguma coisa. Cristina, são 2 da manhã. Que tal conversarmos isso pessoalmente amanhã? Claro, mano.
É que me preocupo com você. Depois que desligou, Tiago ligou imediatamente para Antônio. Ela mordeu a isca. Cristina está oficialmente desesperada. Perfeito. Agora ela vai cometer erros. E quando cometer, estaremos prontos. Cristina Soares passou a noite inteira andando de um lado para o outro na sala de sua casa em Santa Felicidade. Walter roncava no quarto, alheio ao tormento da esposa. Mas ela não conseguia fechar os olhos. A conversa com Tiago havia confirmado seus piores medos. Algo estava errado. Muito errado. Nos últimos dias, ela havia notado mudanças no comportamento do irmão. Tiago sempre foi reservado depois da tragédia de Laura, mas ultimamente havia algo diferente em seus olhos, uma luz que ela não via há 20 anos, uma esperança que a deixava apavorada. E tudo começou depois que ele contratou aquela garçonete. Cristina conhecia bem seu irmão, sabia ler suas expressões, interpretar seus silêncios. Durante todos esses anos, ela havia carregado a culpa como um câncer, observando Tiago se destruir lentamente por dentro. Parte dela se sentia aliviada quando ele finalmente pareceu aceitar que Laura estava morta. Era doloroso, mas era seguro. Agora, essa segurança estava ameaçada. Na manhã seguinte, fingindo estar preocupada apenas como irmã carinhosa, Cristina decidiu investigar por conta própria. Primeiro, foi até o restaurante Flor de Jasmim, em Joinville. Chegou na hora do almoço, quando sabia que o movimento estaria intenso e poderia observar sem chamar atenção. Pediu uma mesa no canto e ficou esperando ver Rafaela, quando a jovem finalmente apareceu, carregando uma bandeja e sorrindo para os clientes. O coração de Cristina quase parou. A semelhança era perturbadora, não apenas a aparência física, os traços delicados, os olhos expressivos, a forma como movia as mãos ao falar. Havia algo mais profundo, algo que a fez lembrar dolorosamente da menina de 5 anos que ela havia entregue aos criminosos 20 anos atrás. Mas foi quando Rafaela começou a cantarolar baixinho, enquanto limpava uma mesa próxima, que Cristina sentiu o mundo desabar ao seu redor. A melodia era Moli Hua, a mesma canção que a maldita japonesa cantava para Laura todas as noites. Cristina saiu do restaurante com as pernas bambas e dirigiu direto para casa, trancou-se no escritório e começou a pesquisar obsessivamente sobre Rafaela Santos na internet, redes sociais, registros públicos, qualquer coisa que pudesse encontrar. O que descobriu a deixou em pânico total. Rafaela havia sido encontrada em Blumenau em março de 2006. Idade estimada, 5 ou 6 anos. Amnésia parcial. Todas as datas, todas as circunstâncias batiam perfeitamente com o sequestro de Laura. Não, 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 murmurava para si mesma, digitando freneticamente. Isso não pode estar acontecendo. Mas quanto mais investigava, mais evidências encontrava. Fotos antigas de Rafaela no orfanato mostravam uma criança que era praticamente idêntica a Laura. E havia algo nos olhos da menina, mesmo nas fotos, que gritava familiaridade. Cristina tentou se convencer de que estava sendo paranoica. 20 anos é muito tempo. Crianças mudam. Coincidências acontecem. Mas no fundo do coração, sabia a verdade. Laura havia sobrevivido. E agora estava de volta. Na quinta-feira, ela seguiu Tiago discretamente até sua mansão. Ficou estacionada do outro lado da rua, observando através do portão, quando viu Rafaela chegando para mais uma aula de canto. Quase vomitou de nervosismo. Por 2 horas, ficou imaginando o que estava acontecendo lá dentro. Será que Tiago já sabia? Será que estava apenas desconfiando ou já tinha certeza? E mais importante, será que Rafaela havia recuperado alguma memória? Quando a jovem saiu da casa, Cristina notou algo que a fez tremer. Rafaela caminhava pelo jardim com uma familiaridade natural, como se conhecesse cada pedra, cada planta. Não era o jeito de alguém visitando uma casa estranha. Era o jeito de alguém voltando para casa, naquela noite. Confrontou Walter com suas descobertas. Walter, a Rafaela é a Laura. Eu tenho certeza. O marido estava assistindo televisão e mal levantou os olhos. Cristina, você está ficando maluca. A menina morreu há 20 anos. Não morreu. Ela escapou e foi parar em Blumenau. Olha aqui as fotos. Olha as datas. Ela jogou os papéis impressos na frente dele. Walter finalmente prestou atenção, analisando os documentos,
Sua expressão foi mudando gradualmente de irritação para preocupação. Mesmo que seja verdade, Cristina, não há nada que nos ligue ao sequestro. Já passou muito tempo. Você não entende se ela recuperar a memória, se lembrar de qualquer coisa. Walter, eu vou presa. Ninguém vai descobrir nada. Você está se preocupando à toa. Mas Cristina não conseguia se acalmar. Na sexta-feira, voltou a seguir Tiago e descobriu que ele havia contratado Antônio Pereira. O mesmo investigador que trabalhara no caso Laura em 2005. Agora tinha certeza, Tiago sabia de tudo. Passou o fim de semana tramando desesperadamente, pensou em fugir do país, em confessar tudo, em confrontar o irmão diretamente. Mas todas as opções pareciam levar ao mesmo lugar, a prisão. Foi então que teve uma ideia terrível. Se Rafaela desaparecesse novamente, não haveria mais evidências. Sem ela, Tiago não poderia provar nada. E sem provas, Cristina estaria segura. Na segunda-feira, começou a colocar o plano em ação. Primeiro, tentou desmoralizar Rafaela publicamente, criou perfis falsos nas redes sociais e começou a espalhar rumores sobre a jovem ter casos com homens casados ricos, plantou evidências falsas no restaurante, tentando fazer parecer que ela estava roubando dos clientes. Mas nada funcionou. Rafaela tinha uma reputação sólida, e as tentativas de difamação apenas pareciam desesperadas demais para serem levadas a sério. Cristina percebeu que precisaria de medidas mais drásticas. Na terça-feira, soube através de conversas familiares que Tiago estava organizando uma grande apresentação para Rafaela no terraço do Hotel Vista Atlântica. Seria o primeiro concerto oficial dela como artista patrocinada pelos Hotéis Almeida. Vai ser na sexta à noite, contou uma prima durante um almoço de família. O Tiago está tão empolgado, diz que a menina tem um talento extraordinário. Cristina forçou um sorriso, mas por dentro estava calculando. Uma apresentação pública seria a oportunidade perfeita para Tiago anunciar ao mundo quem Rafaela realmente era. Se ele pretendia revelar a identidade da filha reencontrada, seria nesse evento. Ela não podia deixar isso acontecer. Naquela noite, foi até o sótão da casa e procurou numa caixa velha guardada há anos. Lá estava o revólver calibre .38 que havia pertencido ao pai. A arma estava limpa e carregada. Walter sempre se certificava de que funcionasse perfeitamente. Cristina segurou a arma, sentindo o peso frio do metal em suas mãos. 20 anos atrás, tinha sido covarde demais para assumir as consequências de seus atos. Havia entregado uma criança inocente para criminosos por puro preconceito e inveja. Agora, estava disposta a ir ainda mais longe para proteger seus segredos. Se eu não posso ter minha vida de volta, murmurou para si mesma. Então ninguém pode. Guardou a arma numa bolsa e começou a planejar cada detalhe. Conhecia o Hotel Vista Atlântica como a palma da mão. Havia frequentado eventos lá durante anos. Sabia onde ficavam as saídas de emergência, como chegar ao terraço sem ser vista pelas câmeras principais. Na quinta-feira, fez um reconhecimento completo do local. Na sexta, durante o evento, se infiltraria entre os convidados. Esperaria o momento certo, quando Rafaela estivesse sozinha, e então, finalmente, colocaria um fim em 20 anos de medo e culpa. Cristina não percebia que, a poucos quilômetros dali, Antônio Pereira havia instalado equipamentos de escuta em sua casa e estava monitorando cada movimento, cada conversa. Nem imaginava que Tiago já sabia de seu envolvimento no sequestro e estava apenas esperando o momento certo para agir. Na mente perturbada de Cristina, ela ainda tinha controle da situação. Achava que poderia eliminar o problema como havia tentado fazer 20 anos antes. Não fazia ideia de que desta vez, finalmente, a justiça estava à sua espera. O terraço do Hotel Vista Atlântica nunca havia recebido uma decoração tão cuidadosa. Luzes douradas penduradas entre as palmeiras criavam uma atmosfera mágica, enquanto mesas redondas distribuídas estrategicamente ofereciam a melhor vista da cidade. Curitiba se estendia lá embaixo como um tapete de luzes cintilantes, e a brisa suave de maio carregava o perfume das flores de jasmim que Tiago havia mandado espalhar por todo o ambiente. Rafaela chegou 2 horas antes do evento, nervosa como nunca havia estado na vida. O vestido que Tiago insistira em comprar para ela,
um modelo elegante em azul marinho que realçava seus olhos. A fazia sentir-se como uma pessoa completamente diferente. Pela primeira vez, olhando-se no espelho do camarim improvisado, conseguiu se ver como uma artista de verdade. "Está pronta, querida." Tiago apareceu na porta, impecável em seu smoking. Havia algo diferente em seus olhos naquela noite. Uma mistura de orgulho, nervosismo e uma emoção que ela não conseguia decifrar. "Acho que sim. Só estou um pouco nervosa. É normal. Mas lembre-se, você nasceu para isso." A frase ecoou de forma estranha nos ouvidos de Rafaela. Havia algo na forma como ele disse, "nasceu para isso", que parecia carregar um significado mais profundo. Os convidados começaram a chegar às 8. Empresários, artistas locais, jornalistas e figuras importantes da sociedade curitibana. Tiago havia feito questão de que fosse um evento memorável, não apenas para lançar Rafaela como artista, mas por razões que ela ainda não compreendia completamente. Entre os convidados, uma figura observava tudo de longe. Cristina havia conseguido entrar, usando o convite de uma prima que não pôde comparecer. Vestida discretamente de preto, tentava se misturar à multidão, mas seus olhos não saíam de Rafaela nem por um segundo. A apresentação começou às 9 em ponto. Rafaela subiu ao pequeno palco montado no centro do terraço, e o murmúrio da conversa gradualmente se transformou em silêncio respeitoso. Sob as luzes suaves, ela parecia etérea, como se tivesse saído de um sonho. "Boa noite." Sua voz saiu clara e melodiosa pelo sistema de som. "Meu nome é Rafaela, e hoje vou cantar para vocês algumas das músicas que me acompanham desde sempre." Começou com uma balada brasileira. Sua voz fluindo com naturalidade e emoção, a plateia estava hipnotizada. Alguns empresários que vieram apenas por cortesia a Tiago se pegaram genuinamente emocionados. Era impossível não se envolver com a intensidade que ela colocava em cada nota. Tiago assistia de uma mesa próxima ao palco, os olhos marejados. A cada música, via mais claramente a menina que havia perdido 20 anos atrás, não apenas na aparência, mas na forma como se entregava à música, na paixão que colocava em cada palavra cantada. Foi quando Rafaela anunciou a última música que o coração de Tiago acelerou. "Para encerrar, vou cantar uma música muito especial para mim. É uma canção chinesa que sempre soube, mesmo sem entender como. Chama-se Molihua, a flor de jasmim." O silêncio no terraço se tornou absoluto. Cristina, que havia conseguido se posicionar perto da entrada do terraço, sentiu suas pernas bambearem. Rafaela fechou os olhos e começou a cantar. Sua voz, pura e cristalina, ecoou pela noite carregada de emoção. "Moliwa, Moliwa, Manyuan, Xian, Kimeiru, Hua." Para Tiago, foi como voltar no tempo. Era exatamente como Laura cantava aos 5 anos, com a mesma delicadeza, a mesma perfeição na pronúncia. Lágrimas rolaram livremente por seu rosto, enquanto sua filha, porque agora ele tinha certeza absoluta, cantava a música que Sayuri havia ensinado tantos anos atrás. Para Cristina, foi a confirmação final de seus piores medos. Não havia mais dúvidas. Aquela era Laura, e pelo jeito como Tiago a observava, ele já sabia disso. Quando a música terminou, os aplausos foram ensurdecedores. Rafaela fez uma reverência graciosa e desceu do palco, sendo imediatamente cercada por convidados que queriam parabenizá-la. Tiago se aproximou e a abraçou, sussurrando em seu ouvido: "Foi perfeito. Você foi perfeita." A festa continuou por mais 1 hora, com Rafaela sendo apresentada a empresários e artistas que já demonstravam interesse em trabalhar com ela. Mas o movimento e a atenção começaram a cansá-la. Precisava de um momento de silêncio para processar tudo o que estava acontecendo. "Vou tomar um ar no terraço", disse para Tiago. "Só alguns minutos. Quer que eu vá com você?" "Não precisa. Só quero curtir o momento sozinha." Rafaela subiu os poucos degraus que levavam à parte mais alta do terraço, onde algumas plantas ornamentais criavam um cantinho mais reservado. Dali, tinha uma vista ainda melhor da cidade e podia respirar o ar fresco longe da multidão. Foi então que ouviu passos atrás de si. "Você cantou muito bem." Rafaela se virou
e viu uma mulher de meia-idade que não reconhecia entre os convidados, havia algo perturbador na expressão dela. Uma mistura de tristeza e raiva que a deixou imediatamente alerta. Obrigada, você é amiga do Tiago. Sou irmã dele. Cristina respondeu, e Rafaela notou que ela mantinha uma mão dentro da bolsa. Cristina Soares. Ah, prazer. Ele nunca me falou que tinha uma irmã. Tiago e eu temos uma relação complicada, especialmente depois do que aconteceu com Laura. O nome Laura fez algo estranho acontecer na mente de Rafaela. Uma imagem fugaz, como um flash de memória, mas que desapareceu antes que pudesse ser compreendida. Laura, sua filha, a filha que ele perdeu há 20 anos. Cristina deu um passo à frente, e Rafaela instintivamente recuou. Havia algo muito errado ali. Você sabe quem realmente é? Não sabe. A voz de Cristina estava carregada de uma emoção estranha. Ou pelo menos está começando a desconfiar. Eu não entendo do que você está falando. Molly Hua, você canta exatamente como ela cantava. Como é possível uma garçonete de Joinville conhecer uma canção chinesa que a mãe japonesa dela ensinava? Rafaela sentiu um frio na espinha. Como você sabe disso? Porque eu estava lá. Eu estava lá quando tudo aconteceu. Foi nesse momento que Tiago apareceu na entrada do terraço superior, alertado por Antônio, que havia perdido Cristina de vista entre os convidados. O que viu o fez congelar. Sua irmã com a mão na bolsa, obviamente segurando alguma coisa, e Rafaela encurralada contra a grade. Cristina, sua voz ecoou pelo terraço. Afaste-se dela. Cristina se virou, e pela primeira vez em 20 anos, Tiago viu o verdadeiro rosto de sua irmã. Não havia mais disfarces, não havia mais fingimento. Apenas a culpa, o medo e o desespero de alguém que havia sido descoberta. Você sabe, não sabe? Tiago sabe quem ela é. Sei, e também sei quem é você. Sei o que você fez. Cristina tirou a arma da bolsa, apontando primeiro para Rafaela, depois para Tiago. Suas mãos tremiam, mas a determinação em seus olhos era real. Eu só queria que você se divorciasse daquela japonesa. Nunca quis que machucassem Laura. Mas agora é tarde demais. Se ela recuperar a memória, eu vou para a prisão. Cristina, por favor. Tiago deu um passo cauteloso em direção à irmã. Podemos conversar sobre isso. Não há mais nada para conversar. 20 anos, Tiago. 20 anos eu carreguei essa culpa, vendo você se destruir, sabendo que fui eu que causei tudo isso. Rafaela observava a cena sem entender completamente, mas as palavras de Cristina estavam despertando algo em sua mente. Imagens fragmentadas, vozes distantes, uma sensação crescente de que sua vida inteira havia sido uma mentira. Você é Laura, Cristina disse, apontando a arma diretamente para ela. Você é a filha dele, e eu não posso deixar que isso seja revelado. Foi quando Antônio apareceu silenciosamente atrás de Cristina, mas ela percebeu o movimento e girou a arma em sua direção. Ninguém se mexe. Eu não queria que chegasse a isso, mas vocês me forçaram. O dedo de Cristina se fechou no gatilho, apontando novamente para Rafaela. Eu sinto muito, Laura, mas você deveria ter ficado morta. O tempo pareceu desacelerar quando Cristina apertou o gatilho. O estampido do disparo ecoou pelo terraço como um trovão, quebrando a serenidade da noite e fazendo os pássaros alçarem voo das árvores próximas. Mas a bala que deveria ter atingido Rafaela encontrou outro alvo. No último segundo, Tiago havia se lançado na frente da filha, estendendo os braços como se pudesse abraçá-la e protegê-la ao mesmo tempo. O projétil o atingiu no peito, do lado esquerdo, atravessando músculos e se alojando perigosamente próximo ao coração. Não! O grito de Rafaela rasgou a noite enquanto Tiago caía de joelhos, uma mancha vermelha se espalhando rapidamente pela camisa branca do smoking. Cristina ficou paralisada, observando o irmão cair, a arma ainda fumegante em suas mãos trêmulas. Antônio aproveitou o momento de choque para desarmá-la num movimento rápido e preciso, mas seus olhos estavam fixos em Tiago. Rafaela se ajoelhou ao lado dele, tentando estancar o sangramento com as mãos. Não, segura aí, aguenta aí comigo. Os olhos de Tiago encontraram os dela, e mesmo através da dor, havia paz em seu olhar. Finalmente, depois de 20 anos,
Estava fazendo o que deveria ter feito desde o início. Proteger sua filha, Laura. Sua voz saiu como um sussurro rouco. Minha menina, me perdoe por não ter te protegido antes. As palavras atingiram Rafaela como um choque elétrico. Algo se rompeu dentro de sua mente, como se uma represa tivesse se partido depois de décadas contendo um oceano de lembranças. Papai, a palavra saiu de sua boca antes mesmo que ela percebesse, carregada de reconhecimento e 20 anos de saudade reprimida. De repente, tudo voltou de uma vez. As manhãs com Sayuri tocando piano, as canções de ninar em japonês e mandarim, o cheiro do café que o pai fazia nos domingos, o jardim da casa onde corria entre as flores de jasmim, a escola onde se sentia segura, e então, aquele dia terrível em março. Eu lembro. Ela chorou, segurando o rosto de Tiago entre as mãos ensanguentadas. Eu lembro de tudo, papai. Lembro de você, da mamãe, da nossa casa. Tiago sorriu, mesmo com a dor que se espalhava pelo peito. Você cresceu tão linda, tão talentosa. Sua mãe ficaria tão orgulhosa. Não fala assim. Você vai ficar bem. A ambulância já está vindo. Rafaela olhou desesperada para Antônio, que já estava no telefone com os paramédicos. Laura, escuta o papai. Tiago puxou-a para mais perto, sua voz cada vez mais fraca. Você sobreviveu a coisas terríveis. Se tornou uma mulher incrível, forte. Eu sempre soube, sempre senti que você estava viva. As lágrimas de Rafaela caíam sobre o rosto dele. Eu cantava todas as noites, papai. Cantava Moliruá e sentia que estava conversando com alguém. Era com você. Não era. Era comigo e com sua mãe. Nossas orações chegavam até você. Tiago tossiu, e um fio de sangue escorreu pelo canto de sua boca. Sayuri precisa saber que você voltou. Ela vai saber, eu prometo, mas você vai contar para ela pessoalmente quando ficar bom. Tiago balançou a cabeça lentamente. Sentia as forças se esvaindo, mas havia uma serenidade estranha tomando conta dele. Depois de 2 décadas carregando o peso da culpa, finalmente havia conseguido fazer a única coisa que importava: salvar sua filha. Canta para mim, pediu baixinho. Como quando você era pequena. Rafaela começou a cantar Moliruá através das lágrimas. Sua voz trêmula, mas carregada de todo o amor que havia guardado sem saber para quem durante tantos anos, as palavras em mandarim fluíam naturalmente, como se nunca tivessem sido esquecidas, apenas adormecidas. Moliruá, Moliruá, Manyuan Xian Kimeiruá. Tiago fechou os olhos, deixando a melodia o envolver. Era exatamente como lembrava das noites quando Laura era pequena. A mesma pureza, a mesma doçura. Sua menina havia voltado para casa. Agora sim, murmurou. Agora eu te protejo, como sempre deveria ter feito. A respiração dele ficou mais espaçada, mais difícil. Rafaela percebeu que estava perdendo-o e apertou sua mão com força. Eu te amo, papai. Sempre te amei, mesmo sem lembrar. E eu te amo, minha pequena flor de jasmim, para sempre. Os olhos de Tiago se fecharam pela última vez. Um sorriso sereno no rosto. Havia morrido ouvindo a voz da filha, sabendo que ela estava segura, que finalmente havia cumprido sua missão como pai. Rafaela continuou cantando por alguns minutos, embalando o corpo do pai nos braços, como se a música pudesse trazê-lo de volta. Quando finalmente parou, o silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo som distante das sirenes se aproximando. Cristina, que havia assistido a tudo em estado de choque, finalmente desabou, caiu de joelhos ao lado do irmão, as mãos cobrindo o rosto enquanto soluçava incontrolavelmente. O que eu fiz, meu Deus, o que eu fiz? Repetia como um mantra, balançando o corpo para frente e para trás. Tiago, me perdoa, me perdoa. Antônio a observava com uma mistura de pena e repulsa. 20 anos atrás, ela havia destruído uma família por preconceito e inveja. Agora, havia matado o próprio irmão para proteger seus segredos. Não havia perdão possível para o que havia feito. Os paramédicos chegaram primeiro, seguidos pela polícia. Tentaram reanimar Tiago, mas era tarde demais. O tiro havia perfurado uma artéria principal.
e ele havia perdido sangue demais, Cristina não ofereceu resistência quando os policiais a algemaram. Estava catatônica, murmurando pedidos de perdão que ninguém mais poderia conceder. Ela vai responder por homicídio qualificado, tentativa de homicídio, sequestro e associação criminosa. Antônio explicou para Rafaela enquanto observavam Cristina sendo levada. Com as evidências que temos, vai passar o resto da vida na prisão. Rafaela assentiu, mas sua atenção estava focada no corpo de Tiago, sendo preparado pelos legistas. Havia encontrado o pai depois de 20 anos apenas para perdê-lo novamente em questão de minutos. Ele morreu me protegendo, disse baixinho. Morreu fazendo o que sempre quis fazer. Ele te amava mais que a própria vida, Laura. E agora ele sabe que você está segura. Laura. O nome soava estranho e familiar ao mesmo tempo. Durante 25 anos havia sido Rafaela, mas agora as memórias de Laura estavam de volta, misturando-se com a identidade que havia construído. Era a mesma pessoa, mas ao mesmo tempo não era. Como eu vou contar isso para Sayuri? Perguntou, olhando para o céu estrelado onde o pai agora descansava. Juntos, vamos contar juntos. Antônio colocou a mão em seu ombro. Ela tem o direito de saber que a filha dela voltou para casa. Mais tarde naquela noite, enquanto prestava depoimento na delegacia, Laura Rafaela segurava firmemente a pulseira de jade que nunca havia tirado do pulso. Agora lembrava quando a havia ganhado, no seu 5º aniversário, um presente de Sayuri com as palavras Pequena Flor, gravadas em caracteres chineses, havia carregado o amor dos pais consigo durante toda a jornada, mesmo sem saber, e agora, finalmente, estava na hora de voltar para casa. 3 meses haviam se passado desde aquela noite trágica no Hotel Vista Atlântica. O outono chegara a Curitiba com sua melancolia característica, pintando as árvores de tons dourados, que combinavam perfeitamente com o luto que ainda pairava sobre a cidade. A morte de Tiago Almeida havia abalado o mundo empresarial local, mas foi a revelação da verdade sobre Laura que realmente chocou a sociedade paranaense. Rafaela, que agora respondia pelos 2 nomes, Laura Rafaela Almeida, passara as últimas semanas organizando os negócios do pai com a ajuda de Antônio. A herança era vasta, dezenas de hotéis, investimentos, propriedades, mas mais que dinheiro, Tiago havia deixado cartas, muitas cartas. Ela as encontrou numa gaveta secreta do escritório dele, todas endereçadas à minha querida Laura. 20 anos de cartas nunca enviadas, uma para cada aniversário perdido. Cada Natal sem ela, cada conquista que ele imaginava que ela poderia ter alcançado, ler aquelas palavras de amor incondicional, foi ao mesmo tempo reconfortante e devastador. Foi numa dessas cartas que ela encontrou todas as informações sobre Sayuri. Tiago havia mantido contato discreto com a ex-esposa durante todos esses anos. Sabia que ela morava em Kyoto, trabalhando como professora de música numa escola tradicional. Sabia que nunca havia parado de procurar pela filha, mesmo quando os médicos disseram que seria melhor aceitar e seguir em frente. Sabia que ela ainda usava a aliança de casamento e mantinha um quarto intacto para Laura em sua pequena casa japonesa. Ela precisa saber, Laura disse para Antônio numa tarde chuvosa, segurando uma das últimas cartas que o pai havia escrito. Minha mãe precisa saber que eu voltei. Antônio, que havia se tornado uma figura paterna para ela durante esses meses difíceis, assentiu. Quer que eu faça contato primeiro? Pode ser um choque muito grande. Não, eu mesma vou ligar. Ela merece ouvir minha voz. Naquela noite, com o fuso horário a favor, Laura discou o número que encontrara nos papéis do pai. O telefone tocou 3 vezes, antes que uma voz suave, carregada de sotaque japonês, atendesse, moshi moshi, por um momento. Laura não conseguiu falar. Era a voz dos seus sonhos. A voz que cantava canções de ninar nas memórias mais antigas e preciosas de sua mente. Mãe, disse finalmente em japonês. Idioma que fluía naturalmente de sua boca como se nunca tivesse sido esquecido. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por segundos eternos. Laura-chan, Sayuri sussurrou. E Laura pôde ouvir o barulho de algo caindo do outro lado. Minha filha, é realmente você. Sou eu, mãe. Voltei para casa. O que se seguiu foi uma conversa de 2 horas regada a lágrimas, risos,
explicações e 20 anos de saudade sendo derramados através de um oceano. Sayuri chorou ao saber da morte de Tiago, mas também se encheu de gratidão por ele ter protegido Laura até o fim. Vou voltar para o Brasil imediatamente, declarou Sayuri. Não posso perder nem mais um dia longe de você. Eu estou aqui, mãe. Não vou a lugar nenhum. Sayuri chegou ao aeroporto internacional Afonso Pena numa manhã de domingo ensolarada. Laura a esperava na área de desembarque, nervosa como uma criança no primeiro dia de aula. 20 anos haviam se passado. Ambas eram pessoas diferentes agora. Será que ainda conseguiriam se conectar? Quando Sayuri apareceu entre os passageiros, empurrando uma pequena mala e olhando ao redor com expectativa, Laura sentiu o coração parar. A mãe estava diferente. Cabelos prateados onde antes eram negros, rugas suaves ao redor dos olhos, uma postura mais frágil, mas o sorriso era o mesmo, e os olhos continuavam sendo aqueles que Laura lembrava de suas memórias mais queridas. "Mãe!" gritou, correndo em direção a ela. Sayuri deixou a mala cair e abriu os braços. Quando se abraçaram, foi como se os 20 anos de separação desaparecessem num instante. Laura era alta agora, uma mulher feita, mas nos braços da mãe voltava a ser a menina de 5 anos que se escondia nas saias de Sayuri quando tinha medo, minha pequena flor de jasmim. Sayuri chorava e ria ao mesmo tempo, tocando o rosto da filha como se precisasse confirmar que era real. "Você está tão linda, tão crescida. Senti sua falta todos os dias, mãe. Mesmo quando não conseguia lembrar, meu coração sentia." Nos dias que se seguiram, mãe e filha começaram o delicado processo de se reconectarem. Sayuri se instalou na mansão de Tiago, no quarto de hóspedes que ele sempre mantivera arrumado para ela, mesmo depois do divórcio. Passavam horas conversando, compartilhando as experiências dos anos perdidos. Sayuri contou sobre a depressão que quase a matou depois do sequestro, sobre as noites em claro procurando pela filha, sobre como a música havia sido sua única salvação. Laura contou sobre os anos no orfanato, as dificuldades, mas também sobre as pessoas boas que encontrara pelo caminho. "Você sobreviveu porque é forte como seu pai e resiliente como seus ancestrais japoneses", Sayuri disse numa tarde, enquanto ensinava Laura a preparar um prato tradicional da infância. "Mas principalmente porque foi amada. O amor verdadeiro nunca morre, Laura-chan. Ele fica guardado no coração, esperando o momento certo para florescer de novo." Enquanto isso, o julgamento de Cristina Soares tomava conta dos noticiários locais. Antônio havia entregado todas as evidências coletadas durante os anos de investigação. Gravações telefônicas, transferências bancárias, depoimentos de ex-membros da rede criminosa que haviam aceitado colaborar com a justiça. Laura compareceu ao tribunal para prestar depoimento. Ver Cristina algemada, vestindo o uniforme de presidiária, foi surreal. A mulher que um dia fora coordenadora pedagógica respeitada, agora estava irreconhecível. Cabelos grisalhos despenteados, olhos fundos. Aparência de quem não dormia há meses. Quando Laura subiu ao banco das testemunhas, Cristina finalmente levantou os olhos para encará-la. Por um momento, as duas se olharam em silêncio. A vítima e a algoz. Separadas por 2 décadas de dor. "Laura", Cristina disse baixinho. "Me perdoa." Laura sentiu uma mistura complexa de emoções. Raiva pelo que havia sofrido, pena pela mulher destroçada que Cristina se tornara, mas principalmente uma sensação de fechamento. O ciclo estava se completando. "Eu perdoo você pelo que fez comigo", respondeu com voz firme. "Mas não posso perdoar pelo que fez com meu pai." O juiz condenou Cristina a 30 anos de prisão pelos crimes de sequestro qualificado, homicídio doloso, tentativa de homicídio e associação criminosa. Na leitura da sentença, ela desabou completamente. "Nunca consegui conviver com o que fiz", soluçou no tribunal lotado. "Eu destruí minha própria família. Destruí tudo que tinha valor." Laura assistiu à condenação sem sentir satisfação ou alívio. Apenas tristeza por tudo que havia sido perdido, por todas as vidas que o preconceito e a inveja haviam destruído. Naquela noite, ela e Sayuri visitaram o túmulo de Tiago no cemitério municipal de Curitiba. Haviam levado flores de jasmim, suas favoritas desde criança. E juntas cantaram Molihuá
ao lado da lápide. Ele pode nos ouvir, Sayuri disse, colocando a mão no ombro da filha. Os que amamos nunca nos deixam realmente. Laura assentiu, tocando a pulseira de jade que agora usava junto com uma corrente que havia pertencido ao pai. Agora é nossa vez de honrar a memória dele, de fazer algo que valha a pena com tudo que ele nos deixou. Foi nessa noite que tomaram a decisão que mudaria muitas vidas. Transformar o império hoteleiro de Tiago numa força para o bem, criando uma organização dedicada a reunir famílias destroçadas pelo crime, o Instituto Tiago em Laura estava prestes a nascer. Um ano depois da morte de Tiago, a Catedral Basílica de Curitiba estava repleta numa manhã de março. Não era um funeral desta vez, mas uma celebração. O primeiro evento público do Instituto Tiago em Laura, criado para ajudar famílias que passaram pelo mesmo drama que a família Almeida havia vivido. Laura estava nos bastidores da catedral, ajustando o vestido branco que havia escolhido para a ocasião. Não era branco de luto, mas de renovação. De esperança, ao lado dela, Sayuri terminava de arrumar um pequeno piano portátil que haviam instalado especialmente para a cerimônia. Nervosa? Perguntou Sayuri, notando as mãos ligeiramente trêmulas da filha. Um pouco, mas é um nervosismo bom. É como se papai estivesse aqui, me dando força. Ele está aqui. Sayuri sorriu, tocando o coração. Sempre vai estar. O evento havia atraído centenas de pessoas, familiares de crianças desaparecidas, sobreviventes de sequestros, autoridades, empresários que haviam se sensibilizado com a causa e jornalistas de todo o país. Laura havia insistido que não fosse apenas uma solenidade formal, mas uma verdadeira celebração da vida e da esperança. Antônio apareceu na porta do camarim improvisado. Nos últimos meses, ele havia se tornado muito mais que um investigador para Laura. Era um conselheiro, uma figura paterna. O homem que a ajudara a reconstruir sua identidade e a honrar a memória de Tiago. Está na hora, anunciou. A plateia está pronta. Laura respirou fundo e seguiu para o altar da catedral. Quando apareceu, um murmúrio de admiração tomou conta do ambiente. Ela havia se transformado numa mulher elegante e segura, mas mantinha a simplicidade que sempre a caracterizou. Bom dia a todos. Sua voz ecoou clara pelos alto-falantes. Meu nome é Laura Rafaela Almeida, mas durante 20 anos fui conhecida como Rafaela Santos. Estou aqui hoje para contar uma história de dor, mas principalmente de amor e esperança. Durante 20 minutos, Laura relatou sua jornada, falou sobre o sequestro, os anos perdidos, o reencontro com o pai e a tragédia que se seguiu, mas principalmente falou sobre as pessoas que a ajudaram ao longo do caminho. Regina, a assistente social, irmã Catarina, que descobriu seu talento musical, os funcionários do orfanato, os empregadores que lhe deram oportunidades. O Instituto Tiago em Laura não existiria sem cada uma dessas pessoas, explicou, porque aprendi que família não é apenas sangue. Família é quem nos acolhe, quem acredita em nós, quem nos ajuda a encontrar nosso caminho quando estamos perdidos. O Instituto já havia começado a funcionar, transformando 2 dos hotéis de Tiago em centros de acolhimento para crianças encontradas e famílias em situação de vulnerabilidade. Sayuri havia se tornado a diretora musical, usando sua experiência para ajudar vítimas de trauma a se reconectarem com suas emoções através da arte. A música foi minha ponte de volta para casa, contou Sayuri quando subiu ao palco para falar. E agora queremos que seja a ponte de outras crianças também. O momento mais emocionante da cerimônia chegou, quando um grupo de 15 crianças subiu ao altar. Eram meninos e meninas entre 6 e 16 anos, todos acolhidos pelo Instituto nos últimos meses. Alguns haviam sido encontrados em situações similares à de Laura. Outros eram filhos de famílias destroçadas pelo crime organizado. Sayuri se posicionou ao piano e Laura ficou ao centro do grupo. Juntas, começaram a cantar Molihua, em português, japonês e mandarim. As vozes infantis se misturavam harmoniosamente com a de Laura e Sayuri, criando uma melodia que tocou o coração de todos os presentes. Quando a música terminou, não havia um olho seco na plateia. Até mesmo os jornalistas mais experientes estavam visivelmente emocionados. Meu pai sempre disse que o amor verdadeiro encontra o caminho de volta, Laura disse, retornando ao microfone. Hoje vejo que ele estava certo.
O amor dele e da minha mãe me trouxeram para casa. E agora, esse mesmo amor vai ajudar outras famílias a se reencontrarem. Após a cerimônia, Laura foi abordada por dezenas de pessoas, pais de crianças desaparecidas que queriam conhecer melhor o trabalho do Instituto, sobreviventes de traumas que se identificaram com sua história, empresários oferecendo apoio financeiro, mas foi uma abordagem específica que mais a tocou. Laura, uma voz feminina a chamou quando ela estava conversando com um grupo de jornalistas. Ela se virou e viu uma mulher jovem, cerca de 30 anos, segurando a mão de uma menina de aproximadamente 6 anos. Meu nome é Patrícia. Esta é minha filha, Sofia. Ela foi sequestrada há 2 anos e conseguimos recuperá-la. Mas desde então ela não fala. Laura se ajoelhou na altura da menina, que a observava com olhos grandes e curiosos. Oi, Sofia. Você gostou da música que cantamos? A menina assentiu timidamente. Quer aprender a cantar comigo? Sofia olhou para a mãe, que assentiu encorajadoramente. Então, para surpresa de todos, sussurrou. Quero. Era a primeira palavra que pronunciava em 2 anos. Patrícia começou a chorar, e Laura abraçou a menina. Então você vai vir me visitar, tá bem? Vamos cantar juntas. À tarde, depois que todos os convidados se foram, Laura e Sayuri caminharam juntas até o túmulo de Tiago. O cemitério estava silencioso. Apenas o barulho suave do vento nas árvores quebrava a quietude. Laura se ajoelhou ao lado da lápide e depositou um buquê de jasmins frescos. Oi, papai. Viemos contar como foi o evento. Acho que você ficaria orgulhoso. Sayuri se ajoelhou ao lado da filha e colocou uma partitura manuscrita ao lado das flores. A composição de Molihua, que ela havia criado especialmente para Laura quando pequena. Conseguimos, Tiago-kun, disse em japonês. Nossa família está reunida de novo. Ficaram ali por alguns minutos em silêncio, cada uma perdida em suas próprias memórias e pensamentos. O sol da tarde criava uma luz dourada que parecia abençoar aquele momento de paz. Mãe, Laura disse finalmente, tem uma coisa que preciso te contar. O que é? Querida, conheci alguém, um professor de música que trabalha com crianças especiais. Ele se chama Daniel. Sayuri sorriu. E acho que papai ia gostar dele. Ele tem o mesmo jeito gentil, a mesma dedicação com as pessoas que mais precisam. Então eu já gosto dele também. 6 meses depois, num pequeno casamento na mansão da família, Laura se casou com Daniel Mendes. A cerimônia foi simples, mas cheia de significado. Sayuri tocou Molihua, enquanto Laura caminhava até o altar, e as crianças do instituto espalharam pétalas de jasmim pelo caminho, na mesa de honra. Mantiveram uma cadeira vazia, com uma foto de Tiago e um buquê de jasmins, uma forma de incluí-lo na celebração. 2 anos depois, Laura deu à luz uma menina. Sem hesitar, deram a ela o nome de Esperança, mas todos a chamavam carinhosamente de Pequena Laura. Numa tarde de domingo, 3 gerações de mulheres estavam reunidas no jardim da mansão. Sayuri, agora avó realizada, ensinava a netinha de 2 anos a tocar as primeiras notas no piano. Laura observava da varanda, uma mão sobre a barriga onde crescia o segundo filho. O ciclo havia se completado. O amor havia encontrado o caminho de volta, como Tiago sempre soube que encontraria. E no ar, suave como uma oração, ecoava novamente Molihua, a canção que havia reunido uma família destroçada e agora embalava uma nova geração de sonhos e esperanças. Molihua, Molihua! A flor de jasmim continuava a florescer, eterna como o amor que a havia plantado.